O programa Desenvolvendo o Direito Ambiental no oferecimento de Topo Ambiental, Ricardo Carneiro Advogados, Beck of Wolves Assessoria Ambiental e Maurício Fernandes Advocacia Ambiental, vai analisar nesse programa o tema Extremos Climáticos, Consequências, Responsabilização e Impactos Jurídicos. Participarão aqui comigo, eu me chamo Maurício Fernandes, o meu amigo Enio Fonseca, o Enio é engenheiro florestal, Senior Advisor em questões socioambientais, com larga experiência no ambiente público e privado de consultoria ambiental e no setor de energia. Também participará aqui comigo o Felipe Nunes, profissional com experiência em regularização socioambiental, com ampla experiência em regularização, em conciliação das questões ambientais com o uso do solo, consultoria ambiental, jurídica, tá? É um prazer, Felipe aqui conosco, e o Ricardo Carneiro, que já participou, assim como o Enio, o Felipe é a primeira vez, né, dos nossos programas, desenvolvendo o direito ambiental. O Carneiro é mestre em Direito, especialista em Direito, advogado. O Enio, o Felipe e o Carneiro estão em Minas Gerais, eu estou aqui em Porto Alegre. Então, passo para os cumprimentos iniciais a palavra ao Enio. Por favor, Enio. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o Maurício, que coordena essa reunião, os dois colegas amigos, né, que vão estar comigo nesse momento aí de reflexões. Deixo aqui mais uma vez o registro de um elogio, né, ao canal Direito Ambiental, que é administrado, né, pelo Maurício, que tem um grande trabalho na área de questões socioambientais. Passo a palavra agora ao Felipe Nunes. Por favor, Felipe, seja bem-vindo. Boa noite a toda a sua audiência, Maurício. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. É uma honra participar do seu canal e também, mais uma vez, estar na companhia desses dois queridos amigos, Ricardo Carneiro e Enio Marcos Fonseca, dois expoentes aí dessa luta constante para a gente conseguir trazer a sustentabilidade de fato, né, dentro do ambiente de desenvolvimento econômico nacional. É uma grande honra estar aqui e poder contribuir com vocês. Obrigado, Felipe. Ricardo. Maurício Fernandes, Enio, Felipe, uma boa noite a todos os nossos participantes dessa live. Não é tão live, mas é um evento que vai ser disponibilizado no portal Direito Ambiental. Aliás, é um trabalho fantástico que você e Albenir iniciaram e vem continuando aí com grande esforço, com grande retorno para os profissionais, não só do direito ambiental, mas como tantos outros, né, das áreas técnicas e ligados também a outros ramos das ciências humanas. Eu tenho especial preocupação com esse tema, Maurício. É um tema novo, as pessoas ainda, de modo geral, desconhecem a dimensão, as características efetivamente dos fenômenos que vêm sendo identificados de uma forma um tanto quanto simplória, mais como reação às informações veiculadas pela mídia comum, né? Seja pela mídia tradicional, seja pela nova mídia digital, via canais de internet, vídeos. E a preocupação é que as autoridades, sobretudo, não se valham dos eventos climáticos extremos que temos presenciado. Você, no Rio Grande do Sul, pode falar com propriedade desse assunto em função das enchentes que tomaram o estado nos últimos meses, particularmente nos meses aí de junho e julho, e nós aqui, né, na região sudeste, no centro-oeste, na região amazônica, com os incêndios no Pantanal também, por que não lembrarmos, e que as autoridades não se valham do argumento da mudança climática, de eventos extremos decorrentes dela, para simplesmente justificarem a inércia e a omissão na adoção de políticas públicas adequadas. Muito obrigado, Carneiro. E aí a gente, com a tua introdução no assunto, eu já quero colocar também algumas palavras. A gente escolheu o tema aqui em conjunto, extremos climáticos, né? Nós passamos aqui no Rio Grande do Sul, é de conhecimento de todos, em menos de um ano, em setembro de 2023, uma grande enchente, muita gente perdeu tudo, vidas se foram também. Em novembro de 2023, a mesma coisa. Em fevereiro, não foi enchente,
foi ciclone e maio foi o caos. Tá? Maio foi o caos, a pior catástrofe da história do Rio Grande do Sul. Talvez vocês tenham a dimensão, mas só vivendo mesmo para saber o que a gente passou e ainda estamos passando. Daqui onde eu falo, eu estou mais ou menos a 2,5 km do manancial mais próximo e a água chegou na porta do meu prédio. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, estou aqui no escritório agora. Então, foi situações assim que vocês não imaginam a volta da barbárie humana a ponto, né, da gente enxergar com os olhos aquilo que nas faculdades de direito é explicado pelo professor de direito penal, o tal excludente de estado de necessidade. Tá? Aconteceu de matar e morrer pela sobrevivência. Tá? Os dados oficiais, eles dão conta de 210 entre mortos e desaparecidos, mas eu tive presencialmente situações que a gente estava assistindo, de registrar no cartório o atestado de óbito com uma fila num domingo de manhã de 50 pessoas, onde o oficial do cartório ele não estava perguntando se a pessoa que faleceu foi de enchente ou não, simplesmente estava emitindo as certidões de óbitos. Então, assim, não tem como dimensionar e a cidade ainda está sofrendo muito. Aproveito aqui a oportunidade nesse espaço de dizer que o Rio Grande do Sul não recebeu a ajuda que muita gente está dizendo que deu, principalmente do governo federal. O governo federal contabilizou o orçamento público que já estava destinado entre Bolsa Família, FGTS, orçamento público, registrou como se fosse ajuda para enchente, não foi dinheiro novo, foi o mesmo dinheiro. Então, situações assim bem complicadas, financiamento para as empresas, só que elas tinham que ter demonstrado que não demitiram ninguém, só que as empresas estão ou estavam, quando foi liberado o dinheiro, há 60 dias fechada, sem dinheiro. Então, situações assim inimagináveis, muito difíceis. Claro, muita gente agora buscando a justiça. E como que o judiciário vai fazer esse enfrentamento? Para que vocês tenham uma ideia, o setor de inteligência do Tribunal Regional da Quarta Região emitiu um manual de orientações para os magistrados. Hoje, no sistema, a gente vai distribuir uma petição, tem a opção ali de demandas climáticas, e a verdade é que muita coisa ainda não se sabe como é que o direito vai tutelar essas situações extremas, né? São situações assim bem complicadas, e esse é o desafio. Então, feitas essas, quase que um desabafo aqui, mas feitas essas considerações, essa é a realidade, né? Ora aqui no sul, ciclone, ora seca. Lembrando que a gente veio de 3 anos de seca e a gente, aqui no Rio Grande do Sul, é um estado que depende muito do setor agropecuário. 3 anos de seca e agora uma enchente que não levou apenas o trator, não levou apenas a sede da fazenda, não levou apenas os silos, levou o próprio solo. Gente, muitos locais perderam o solo, tá? Mais de 2 metros de camada de solo fértil simplesmente sumiu e os nossos rios estão completamente assoreados. O sistema jurídico tem que fazer esse enfrentamento. Esse é o desafio que a gente vai ter que ter, não aqui no sul, mas com queimadas, com secas em outras partes do país, né? Então, Felipe, queria te ouvir um pouco para depois ouvir o Enio, que é engenheiro, que é o que vai nos abençoar aqui fora da questão jurídica, né? Oxigenar um pouco a nossa fala, mas queria te ouvir um pouco, Felipe, sobre as tuas considerações aí. Perfeito. Fazendo aqui coro com as suas palavras, Maurício, assim, externando também, né, o nosso sentimento de profundo pesar por tomar conhecimento aí, né, dessas notícias de quem está direto no fronte, trazendo, principalmente com relação a essa irresponsabilidade do poder público no trato de questões tão sérias como essa. Eu vou, nessas considerações iniciais, trazer alguns argumentos de ordem mais conceitual. E já partindo para essa questão, né, do risco climático, né, dos grandes desastres que são
consequência aí de circunstâncias globais, né, espalhadas aí por todo o território do planeta. Eu vou trazer aqui alguns dados. O Fórum Econômico Mundial elegeu para 2024 risco climático como o principal risco de 2024, né? E seguido por desinformação e polarização social e política. Então, vou fazer aqui já uma provocação no que concerne aí a forma como a gente vem entendendo esses riscos globais climáticos, né? Esses eventos globais, porque justamente por a gente estar seguido ali por desinformação e polarização social e política, é um ambiente perfeito para a formação das narrativas, né? Existe hoje, dentro de um contexto de sociedade do risco, que a gente tanto discute, uma possibilidade de oportunização de qualquer tipo de informação, né? E aí eu quero trazer aqui à tona as mudanças de tendência que a gente começa a perceber, até mesmo com relação ao próprio ESG, né, que já entrou em moda e já está começando a sair, né, porque as grandes corporações já começam a enfrentar os dilemas que a materialidade traz dentro do processo de implementação de boas práticas socioambientais. E eu tenho uma perspectiva muito direcionada para a falta de governança, né? Se você pega no Brasil, por exemplo, 60, 70% das empresas são familiares e formadas, sobretudo, por médias e pequenas empresas, você não tem um sistema de governança muito bem estabelecido. E isso, inevitavelmente, culmina com a adoção de medidas superficiais ou paliativas dentro desse contexto de responsabilidade socioambiental. Há que se dizer também que hoje as empresas não conseguem nem fazer avaliação de risco com relação a esses efeitos climáticos, né? Essas grandes tragédias. Você pega, por exemplo, uma orientação da OCDE de entregar para as empresas a governança dos aspectos de responsabilidade global, você vai perceber que sem um sistema de governança instituído, e isso hoje a gente percebe que somente as grandes corporações conseguem ter um sistema de governança bem instituído, as ações elas não são efetivas, elas não são eficazes. Muitas vezes não se consegue ter nem compliance, né, estabelecido por esses agentes. Então, é um contexto de desordem aí que condiz muito com esses tempos que estamos vivendo, provocando aqui para a discussão, sobretudo o que a gente pode perceber aí em termos de orientação do mercado financeiro. Se você pega, por exemplo, qual que é a representação do capital em bolsa, né? Negociado em bolsa, 44% são das instituições que investem nas empresas listadas e 8% pessoas físicas, como o Elon Musk, um Barsi aqui do Brasil, né? Então, totalizando aí em torno de 51% do capital do mundo. Quando você tem, né, por exemplo, uma BlackRock da vida, com Larry Fink, que é o chairman, que faz as cartas de orientação a esse mercado de investimento, das últimas três cartas que ele destina ao mercado, você tem numa primeira a menção do ESG. Numa segunda carta, a supressão do termo ESG com a justificativa de que ele não será mais usado. E agora, numa terceira carta, a mensagem é resiliência financeira, ou seja, perenidade de caixa, perenidade de gestão de território das organizações, das grandes organizações com capital aberto, e resiliência dos processos, ou seja, ele está passando a mensagem clara de sobrevivência. Então, isso já demonstra aí uma mudança de tendência. E aí, fazendo um contraponto em relação a essas tendências mundiais, né? Você tem um Brasil onde a gente percebe o mercado interno buscando uma correria danada para poder atender a ODS da ONU, né? Onde as empresas não conseguem nem ter a conformidade regulatória. Então, são esses pontos mais conceituais que eu queria trazer, porque, de fato, o risco climático ele existe, os desastres estão aí. Se isso é uma condição natural de evolução do planeta ou não, não se tem dados conclusivos, isso é um fato. E a palavra de ordem passa a ser, Maurício, adaptabilidade, né, com a sobrevivência em primeira ordem. Bom, seriam as minhas considerações iniciais. É a conhecida resiliência, né, Felipe? A conhecida resiliência. Tu falaste
nos ODS, antes de passar a palavra para o Enio, certa feita, um presidente do STF, num discurso de posse, falou da importância do STF cumprir os ODS, né? No meu tempo de faculdade, hoje as coisas estão tão diferentes, né? Eu entendi que o STF tinha que fazer cumprir a Constituição, mas tudo bem. Vamos lá, fica para reflexão. Enio, joga luzes aí na tua visão fora do direito aí sobre essa questão dos extremos climáticos e como que a gente enfrenta essa realidade. Obrigado aí, Maurício, e obrigado, né, ao Felipe também pela fala dele. Eu vou ser bastante objetivo nessa minha reflexão. Nós estamos vivendo um momento em que muitas questões elas estão interligadas e estão sendo exploradas de uma forma muito significativa, vamos chamar assim, pelo movimento que hoje direciona o mundo em caminhos que foram pré-estabelecidos, em especial pela ONU, pelos segmentos investidores, a economia, e nisso a gente tem, então, conceitos e providências a serem tomadas por todos do planeta que estão associados, então, a esses conceitos que chamamos, né, de maneira geral, mudanças climáticas, emissões de gás de efeito estufa, a necessidade de redução, né, das emissões, e aí você tem, de forma clara e muito divulgado, fazendo com que a sociedade imagine que isso acontece agora, pela primeira vez no mundo, que são esses extremos climáticos. Então, tem colocado as pessoas em pânico e, em especial, até porque onde esses extremos têm acontecido, de fato, a situação é extremamente grave do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Nunca se deu tanto destaque a uma coisa que é recorrente. E isso é importante, né, que as pessoas percebam que, dentre tantas as ciências, né, que o homem desenvolveu, uma é chamada climatologia. E a climatologia, ela tem um alcance que ao longo da história da Terra e ao longo dos seus ciclos de comportamento. Então, a atmosfera, ela possui regras próprias, ela possui fenômenos que atuam ao longo do tempo e a gente poderia dizer o Ninho, Laninha, que são fenômenos que o homem não consegue ir lá desligar a chave ou aumentar a intensidade ou impedir que esses fenômenos aconteçam. E é atrás desses fenômenos que você tem, então, no mundo, situações em que vamos ter secas e vamos ter chuvas. E quando a gente olha o histórico de recorrência desses fenômenos, a gente vai perceber que, ao longo da história, em todos os países do mundo, a gente tem um histórico muito grande, por exemplo, de enchentes nos Alpes, nos países da Europa, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, e também secas, que acontecem de forma recorrente, né, em vários países do mundo. Eu tenho aqui um registro que me foi passado pelo amigo Décio Michelis, com quem nós escrevemos um livro sobre esse temático, onde ele lembra que o seguinte, que entre 1800 a 1600 antes de Cristo, uma civilização inteira de 5 milhões de pessoas no Paquistão, a civilização Harappan, em 200 anos, eles foram dizimados por uma cerca de 200 anos. Então, você fala assim, lá atrás, será que isso aconteceu por conta de emissão de gás de efeito estufa, da ação do homem? Possivelmente não. Mas a gente também pode chegar e contar uma história que diz respeito à nossa região Nordeste, onde nós temos também, ao longo dos anos, períodos de seca severa. Em torno de 1700, nós tivemos uma seca que matou mais de 500 mil pessoas no Nordeste. Até campo de concentração, entre aspas, foi construído para colocar as pessoas
e ali a gente tem o êxodo para a Amazônia e para outros países. Então, esse fenômeno, ele não é novo, e ele não é uma exclusividade de responsabilidade do homem, que é claro que pode estar ajudando a interferir, porque esses extremos têm acontecido com uma frequência maior. Mas, para não avançar muito, a gente poderia também dar exemplo da questão de cheias recorrentes aí no Rio Grande do Sul, e em outras cidades, podemos lembrar Niterói, Petrópolis, onde há poucos anos atrás desastres aconteceram com morros inteiros, né, ruindo e matando, né, muita gente. E aí a pergunta que fica é o seguinte: a responsabilidade da história toda, ela é do poder público que fez uma lei flexível, que deixou de fazer uma lei ou que deixou de cumprir uma lei que estabelece alguns procedimentos, e aí, portanto, depois de um desastre como esse, vemos o Ministério Público acionando judicialmente os prefeitos, os governadores, aqueles detentores de espaços territoriais, como se responsáveis fossem por aquilo que aconteceu, ou como se responsáveis fossem por não terem implementado aquelas medidas que poderiam até minimizar essa questão. E para concluir, né, essa questão que tem uma judicialização muito forte, né, chamado, né, agora a judicialização climática, onde a gente assiste em alguns países, por exemplo, da Europa, a abertura de um processo contra um outro país que está a milhares de quilômetros, porque lá tem uma térmica, e aí essa térmica está ajudando a emitir, e, portanto, ela está mudando o clima, e lá na Europa houve uma enchente, então vão processar aquela indústria térmica que está lá a 2, 3 mil, 10 mil quilômetros de distância. A litigância climática, né, universal, ela é um fato que está crescendo, e para concluir, dar um exemplo que lá agora recentemente, aquele ditador da Coreia do Norte, ele, em função de enchentes, né, ele mandou matar gestores de órgãos responsáveis pela operação, vamos chamar assim, de sistemas de engenharia, que deveriam ter impedido, né, as enchentes. Ora, isso não é possível, a enchente vem por questão climática, mas uma decisão como essa. Então, vamos matar as pessoas que deveriam ter impedido essa situação. Eu fico por aqui porque eu acho que já são pontos bastante interessantes para serem discutidos aqui na sequência. Obrigado. Eu vou pegar a fala de vocês aí e vou colocar, óbvio, toda a minha fala vai ser vinculada aqui à enchente, a gente está vivendo isso, sabe o que é andar na cidade e enxergar as marcas, 1,30 m, 1,40 m de altura, tem muita gente que não pintou ainda e não limpa mais, aquilo impregnou nas paredes, enfim. Mas para que vocês tenham uma ideia, eu acredito que o ser humano ele não pode ter a pretensão de querer dominar a natureza. Então, penso que, né, como o direito sempre vem a reboque do fato, né, eu penso que cabe ao direito, e assim é a legislação, a própria legislação de defesa civil, desastres, enfim, tratar com os efeitos, né, tratar com os efeitos no momento muito adequado sobre, né, esses extremos climáticos, sobre os desastres. Então, por exemplo, nos 3 primeiros dias das enchentes, lembrando que teve local de água em questão de 3 horas subiu quase 1 metro de altura, então assim não dá para entender. Eu conheço gente que encheu o carro com produtos de valor que tinha dentro de sua casa, levou o carro para longe e a água pegou a casa e pegou o carro que estava longe lá. Isso foi bem comum. Por quê? Porque para nós aqui a água chegou onde nunca tinha chegado, simples assim. Então não se tinha um precedente, não se tinha uma referência, né? Lembro quando eu estive no Chile, o Chile tem um sistema de proteção lá em função dos terremotos
sobre os tsunamis, né? Então tem locais, placas que dizem, ó, se dirige a um local mais alto, isso tu anda na rua, tu enxerga as placas. E acho que o Brasil falta muito isso, de como que a gente vai tratar os efeitos. Eu acho que a gente tem no Brasil assim muita fé que não vai acontecer com a gente, tá? E esse processo ele tem que ser bem enfrentado em relação aos efeitos. Os 3 primeiros dias de quando a água chegou em Porto Alegre, vou dizer aqui que é onde eu estava, as pessoas, né, teve aquela frase que até se politizou, que é uma grande besteira, e a frase é super verdadeira, o povo pelo povo. Né, porque as pessoas ajudaram as outras pessoas, porque o Estado não conseguiu se organizar a ponto de enfrentar o efeito do desastre. Então, esse é um fato. Esse é um fato que tem que ter, que é qualquer plano de contingência. Quem trabalha com consultoria, né? O Felipe falou em análise de risco, sociedade de risco, na verdade, mas vamos falar aqui em análise de risco. Né? Então, o plano de contingência. Qual é o plano de contingência? Muitos locais a água entrou, por quê? Porque o sistema de bombeamento para tirar a água daquele local ficou sem energia, por quê? Porque a água chegou na estação, Enio, tu que é da área de energia, chegou na estação lá de distribuição de energia e lá tiveram que desligar para não perder os equipamentos. Então, esse plano, e hoje está se discutindo um sistema de energia específico para as estações de bombeamento. Então, quer dizer, isso nunca se tinha pensado. Né? Então, são situações, e até aproveito fazer um agradecimento aqui às empresas de saneamento de vários locais do Brasil, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que vieram aqui com equipamentos e ajudaram a secar a cidade. Mas essa questão dos efeitos é importante. Eu vou dar outro exemplo. Bota fora, né? A água baixou, o resíduo das casas foi para as calçadas, foi para as ruas. A gente teve aqui montanhas e montanhas, né? Porto Alegre acho que chegou a acumular 230 mil toneladas de resíduos, né? E o Ministério Público, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente discutindo a necessidade de triar esse resíduo, que lá dentro tem uma televisão, tem que tirar aquilo porque aquilo é um lixo eletrônico. Né? Então imagina a razoabilidade desse processo com toneladas, milhares de toneladas, né, de resíduos. Então, os efeitos, como é que a gente vai enfrentar esses efeitos? Eu lembro, para puxar um assunto aí de Minas Gerais, teve um determinado juiz lá num dos acidentes ali das barragens que deu uma liminar para que o poder público estancasse a onda de barro que não chegasse no mar. Eu me lembro que teve uma decisão nesse sentido. Então, assim, o direito tem condições de fazer esse enfrentamento, esse é o desafio, é isso que a gente se pergunta. Pode uma liminar jurídica mandar parar um incêndio? Não pode. Então, a gente tem que pensar o quê? Pensar antes, o direito tem que agir nesses casos em plano de contingência para as próximas situações e fazer esse enfrentamento. Então, Ricardo Carneiro, suas considerações aí sobre esse nosso bate-papo aqui, por favor. Muito bem. Eu, enquanto o Felipe e o Enio manifestavam as suas ideias, eu e você também, Maurício, como organizador do debate, que faz aí a junção de todos os comentários, me ocorria uma série de pensamentos à mente, mas é fato, você foi muito feliz ao dizer que o Brasil não tem, na sua estrutura, social coletiva, a ideia de prevenção dos desastres. Bem, reconheçamos a maior parte das ações de combate e prevenção decorrem de fatos, eventos e acidentes ocorridos. Assim como a maior parte dos achados arqueológicos decorrem de obras que fizeram intervenções e escavações subterrâneas, e isso é no mundo inteiro, do Egito a Londres, a Roma e no cais
do Porto do Rio de Janeiro, a maior parte das pessoas, a curva de aprendizado, de aprendizagem decorre de um acidente, de um evento, de um incidente, de um sinistro. É assim na aviação civil, militar, né? Recentemente tivemos aí um acidente de graves proporções e pelo menos o órgão da aeronáutica, que é o CENIPA, atua não bem para culpar, responsabilizar pessoas, e sim aprender com os erros cometidos. Então, nós somos muito diferentes da lógica da prevenção de países como o Japão, né? Assolado permanentemente por terremotos, tsunamis. Lembremos o último tsunami que assolou o Japão, né, em 2011. Nós aqui ainda nos apegamos à ideia de que o Brasil, onde se planta, tudo dá, que temos sol, solo, não temos terremotos, não temos furacões, não temos vulcões. Mas desastres acontecem. Você mencionou os acidentes de barragem de mineração em Minas Gerais. O Brasil é um país de alta recorrência com extravasamento e rompimento de maciços de barragem, seja para mineração, seja para resíduos industriais, seja para acumulação de água para abastecimento. Hidrelétricas, felizmente, até pela metodologia construtiva dos barramentos, não felizmente, não é comum. O Enio pode nos falar um pouco mais sobre isso. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa analógica. Eu nasci na década de 70. Eu sou como aquela tecnologia ainda soviética, né, que tem liga e desliga, tem um botãozinho, você aperta. Eu estou tentando ser digital. Mas o que sempre me surpreende, nós fizemos, não é isso, Felipe, um podcast recente do Talpo, está ali a marca no fundo, em que eu manifestei a minha perplexidade com a aceleração do tempo e das coisas na vida moderna. O Felipe foi muito feliz ao dizer que a onda ISD está passando, varreu aí os eventos. Enio participa comigo de vários, né, em que era a temática de fundo, era o tema da moda. Como foi algum tempo atrás o tal do compliance ambiental, né? Eu, quando surgiu o ISD, eu falei, será que não é a mesma coisa, aderência? Enfim, aí muitos profissionais deram a isso um tom de juridicidade que ele não tinha, mas há muito aproveitamento e oportunismo em tudo isso. E essa sensação de aceleração da vida e do tempo causa em nós muita perplexidade e sensação de desencaixe. Quem é mais antigo, e volto à fala do Enio, ainda hoje fui ao Ibama e aqui no bairro onde o Ibama se localiza em Belo Horizonte, fica perto, por acaso, por coincidência, da CEMIG. Houve aqui, Enio, no bairro Santo Agostinho, uns 4, 5 apagões durante a tarde. Logo, lá no Ibama, com pessoas que você conhece, por ter sido superintendente em Minas Gerais, mesmo pessoas que são de uma cultura muito sofisticada, né? Logo atribuem. E Belo Horizonte está muito quente esses dias, muito seco, né? Tudo isso há mudança climática. Mas quem é mais antigo sabe, lembra-se do tempo de infância. Eu me lembro em Brasília, que é muito mais seco do que aqui, mas mesmo em Belo Horizonte, professoras do ensino ainda primário diziam, muitas vezes até por recomendação dos pais, alinhado em reunião, que a garotada não podia ir para o intervalo. Se fosse, não era para correr debaixo do sol e tinha que beber muita água. Antigamente falava-se em aquecimento global, mudou-se logo e corrigiu essa expressão para mudança climática. Ora, bolas, nós somos um planeta geologicamente ativo. Marte talvez não seja mais, se for muito, de maneira muito débil, muito embrionária, não, mas muito débil, né? Marte já teve problemas, certamente o vento solar varreu a atmosfera de Marte, a gravidade é pequena em face da Terra para prender a atmosfera, mas nós somos um planeta ativo. E, portanto, o clima do planeta, a geologia do planeta, os rios, a geografia, a paisagem está em constante mudança. Mas não adianta dizer
que o fenômeno não existe. E não adianta dizer que o homem não tem responsabilidade. Certamente, Enio foi feliz também ao dizer que é bem provável que haja algum nível de interferência. Não quero avançar muito sobre isso, eu sou apenas advogado, não sou físico da atmosfera, não sou climatólogo, e eu inclusive me aventuro aqui a extrapolar um pouquinho além do direito, Maurício, porque esse tema ainda no Brasil tem muito pouco de juridicidade, né? Nós estamos vendo aí ainda projetos de lei no Congresso Nacional, tramitando para regular, por exemplo, o mercado de comercialização de créditos de carbono. Há mecanismos como, né, a cédula de produto rural, né, e aí fala-se a CPR verde, com objetivos ligados aí à temática climática, mas ainda é muito débil a legislação sobre esse tema. Vai ocorrer nos próximos anos, mas ainda é muito pouco e temos aí exemplos muito midiáticos, né, de um governo que deu ao Ministério do Meio Ambiente também a denominação Edoclima, né, além do meio ambiente, e vem aí fazendo uma plástica, inserindo a temática climática o Congresso também, né, na Lei de Política Nacional de Educação Ambiental, vez por outra uma resolução aí dos órgãos conselhos federais introduzindo a questão climática, a reflexão climática aí, em temas aí da área do setor de petróleo e gás, mas nada que seja muito objetivo. Acho que o mundo sempre foi mais ou menos a mesma coisa. Vemos aí deflagrações de guerra mundial e falamos muito hoje em polarização. Meu Deus, o mundo foi bipolar, não no sentido psiquiátrico ou psicológico, durante 60, 70 anos, se não em outras eras, né? Com rivalidades entre povos. O mundo sempre foi dialético e vai continuar sendo. O que que a modernidade nos traz? Ferramentas, inteligência artificial que aguçam essa percepção de que há alguém do outro lado que pensa diferente de mim e eu não concordo com ele e segrego o pensamento dele, que aliás está ficando mais comum. O que me espanta muito neste tema é o monismo de pensamento. Respeitável, né? Há climatólogos, há estudos, o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, mas é absolutamente respeitável a opinião de professores que pensam diferente, como o professor Molion, né, aposentado da Universidade do Rio Grande do Norte, como o professor Ricardo Felício, que foi aí varrido das redes sociais, como alguém negacionista, né? Então, hoje, qualquer pensamento divergente do mainstream é negacionismo. Negacionismo de vacina, negacionismo climático, negacionismo da democracia. E isso não é bom, né? A ciência evolui com contraponto. Fiquei muito espantado, Maurício, e acompanhei sua saga, a sua dedicação pessoal, envolvimento, inclusive em trabalhos pessoais, né? Nós nos unimos num grupo de amigos que temos, alguns são do Rio Grande do Sul, ajudamos, né? Com dinheiro, Maurício se envolveu aí em resgate de pessoas, com ajuda, com mobilização de víveres, né, para ajudar. E ainda tem gente aí do Sudeste e por aqui que fala. Eu me lembro desse debate, né, Maurício? O Maurício tem pacto com a motosserra porque ele foi defender num determinado grupo que a mudança da legislação ambiental no Rio Grande do Sul, não interessa qual governador promoveu, não tem nada a ver com o evento, assim como Enio Fonseca. O episódio da simplificação do licenciamento ambiental em Minas, criando as licenças ambientais concomitantes, não teve nada a ver com os acidentes de barragem. Infelizmente, os processos que geraram esses incidentes aqui ou aí, que foi uma catástrofe natural, ocorreriam com a legislação ambiental maximizante, no limite do paroxismo, exigindo. Enfim, mas não há mais espaço para reflexão crítica, né? Ainda falava isso hoje à tarde. Na minha infância, sem recurso para ir
passar o verão no Rio de Janeiro, ficava vendo na televisão as pessoas fritarem ovo no asfalto, no verão, bombando, né? De 40 e poucos graus no Rio de Janeiro. Foi diferente há algum tempo? Tudo bem, precisamos olhar dados, né? Para ver se há ciclos de variação tão indicativos de mudança em termos de aumento de temperatura e, sobretudo, a quantidade de eventos extremos. Mas é isso, não adianta aqui nem o monismo de pensamento, nem o negacionismo é, é, que confronte essa ideia. Nós temos que estar abertos ao tema, né? Também me lembro, faço mais uma referência ao Enio, que foi a pessoa que me carregou para o setor elétrico, né? Quem me deu essa oportunidade. O Enio sempre falou dos ciclos decenais, não é isso, Enio? Do setor elétrico, que são conhecidos, que é setor econômico que mais depende do monitoramento de variáveis climáticas, de seca, ciclos de seca e chuva, do que o setor elétrico, e mais conhece, porque produz dados sobre isso. Mas eu tenho dito, e amanhã teremos, Maurício, um evento na Universidade Federal de Minas Gerais, parceria com a OAB, sobre mudanças climáticas. E eu tenho dito que, acreditemos ou não, sejamos aquecimentalistas ou não, vai haver estruturação, inegavelmente, de um direito climático, e isso que já foi aqui mencionado, essa chamada litigância climática, que já começa no país, espalhando por ações na Justiça Federal e Estadual, não bem em função do tema, mas em função da competência de jurisdição de cada uma, mas introduzindo a variável climática. E aí, meus amigos, vai haver uma chuva, porque todo mundo vai dizer a empresa X ou Y que faz desmatamento para ampliar a sua lavra, ou para implantar um barramento de usina hidrelétrica, ou para converter o uso do solo para agricultura, está comprometendo as metas brasileiras de 37%, 35%, 37% até 2025, 43% até 2040, no âmbito do Acordo de Paris. E vai haver uma chuva de ações, inclusive de aproveitadores que vão se valer disso, porque hoje as empresas não têm direito à opinião, não pode se oporem a essas práticas que a cultura dita woke, né, está nos impondo. E é mais ou menos isso. Acho que teremos verdadeiramente uma chuva de litígios envolvendo a temática climática, ou tendo esse tema de fundo, né, para impressionar os julgadores e a sociedade e a mídia, mas precisamos ir um pouco além da superficialidade do debate midiático, porque, e aí com isso eu encerro, Maurício, isso interessa a muita gente, né? O que te dá um clique num site de notícias jornalísticas, que as pessoas estão curtindo o verão e passando momentos aprazíveis no litoral brasileiro durante o verão, que a primavera está cheia de flores, ou que nunca se teve um ciclo de aumento de temperaturas e Belo Horizonte está no pior do que um deserto. Né? E dessa forma, não há nenhum debate que resista com um critério mínimo de cientificidade. É o catastrofismo, né? Mas, Enio, vamos te escutar. Antes de passar a palavra para o Enio, o Carneiro mencionou, né, da alteração da legislação. Eu acho que vale fazer um disclaimer aqui, até para quem está assistindo entender. Eu falei no início que a gente tem aqui no sul períodos de seca, ora períodos de chuva, e muitas vezes no mesmo ano, um período de seca, onde a safra precisa de água e não tem, e depois, mais para o final do ano, um período, né, onde há excesso de água. E ao contrário de outros lugares do Brasil, aqui é muito embrionário o armazenamento de água. Então, o que que custa? Se tem bastante água, mas no período errado, então é muito óbvio isso, né? O Enio é engenheiro aí, né? Qual é a solução? Então vamos armazenar essa água para quando tem bastante, a gente guarda, porque ela está indo para o mar, né? Então quando tem bastante, a gente guarda, e quando precisa, se usa. Só que onde é que está a água? A água está nas APPs, e aí entra o conflito, como é que a gente vai fazer esse barramento? E nesse ano, nós estamos em 2024, nesse ano foi aprovado em fevereiro ou março, uma legislação que coloca que esses barramentos são de utilidade pública, então por isso podem ser feitos,
né, nas áreas de preservação permanente. Mas 2 meses depois, em maio, vieram as enchentes. Então, um setor político do Rio Grande do Sul, que eu costumo dizer que é uma postura de necropolítica, porque surfa a onda da tragédia alheia, tá? Quis associar as enchentes a essa lei que foi aprovada, que ela nenhum barramento foi feito em 1 mês, 2 meses de vigência da lei. Então, quer dizer, é uma questão absolutamente política e o debate é importante, Carneiro. E aí eu agradeço a tua contribuição aqui no nosso bate-papo, porque a ciência ela precisa de debate. A quem interessa não debater os temas, né? Mas, Enio, por gentileza. Obrigado, né, Maurício, né, depois dessa aula, né, que o Ricardo, né, deu com a sua reflexão, eu vou lembrar que a minha primeira fala, né, ela procurou abordar alguns aspectos que levam em conta o tempo, não um tempo de 2 dias, mas um tempo, né, geológico, né, do nosso planeta, onde esses aspectos, né, climáticos, eles existem, são recorrentes, interferem em todo o nosso planeta, né? Basta a gente imaginar as formações, né, geológicas que ao longo de milhares e milhões de anos, então, elas sofrem processos erosivos, montanhas deixam de ser montanhas, né, viram planícies. Então, dessa forma, né, a minha primeira fala pontuou essas questões, mas eu queria dizer também que é preciso esse aspecto, né, de um planejamento, um ordenamento é, territorial e a utilização da engenharia nesse planejamento. Essa história, né, de que aí você faz uma lei que permite que se construa barraginha para ter água, para você produzir alimentos no período seco. E aí você tem a enchente e alguém fala que o governador foi irresponsável de ter feito isso, e ele é culpado pela enchente porque ele fez essa lei. Isso é um despropósito. E aí buscar as causas efetivas, né, fazem parte de um processo maduro de reflexão. Mas quando eu falo de engenharia, né, eu falo de ordenamento territorial, eu falo de planejamento urbano, né, eu falo de drenagem, né, eu falo de mecanismos que podem ser construídos e implantados para funcionar como medidas, por exemplo, que impeçam o avanço da água. Porto Alegre possui um mecanismo como esse, que, por falta de manutenção, né, ele não funcionou, além do aspecto de que as bombas que estavam funcionando, né, elas foram inundadas e não puderam, né, funcionar. Mas a engenharia tem muitas respostas para situações de risco. É preciso também, né, lembrar que aí nessa história de ordenamento você tem as encostas e fica muito fácil você imaginar o seguinte, é muito simples. Se você não quer ter impactos decorrentes desses extremos climáticos, tire todas as pessoas que moram nas encostas, porque elas estão definidas, via de regra, como áreas de uso restrito, áreas de preservação permanente. Tire todas as pessoas das áreas de preservação permanente ao longo dos cursos de água. Tire toda a produção agrícola dessas mesmas áreas. Olha que coisa, né, curiosa. Então, você vai eliminando a presença humana e da sua atividade econômica nesses espaços territoriais, e você poderia, em tese, dizer o seguinte: se não tem ninguém em encosta em lugar nenhum, se essa encosta desabar porque aconteceu uma chuva torrencial, de fato, você não vai ter impacto sobre as pessoas, porque não tem ninguém lá dentro. Mas o fato de você tirar todo mundo, não deixar ninguém, né, nesse espaço, não produzir nada, isso não vai fazer com que a atmosfera, os ciclos climatológicos deixem de existir, até porque existem muitos registros de chuvas torrenciais em espaços territoriais, por exemplo, da Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde você não tinha nenhuma ocupação, né, humana, que desceram inteiro, né, hectares e mais hectares de áreas de floresta primária que foram destruídas por esses eventos climáticos. Mas deixo aqui, então, né, um último registro de que
engenharia ela tem respostas importantes do ponto de vista de mecanismo, e, por fim, que a responsabilidade do poder público ela também se faz presente em manter todas as estruturas, né, governamentais capazes de agirem nesse tipo de momento, como, por exemplo, a defesa civil, a manutenção dessas estruturas de engenharia operacionais, né, funcionando adequadamente, a questão de zelar pela ocupação de espaços territoriais, né, protegidos, e também nessa história de dividir responsabilidades, tem um papel muito grande de responsabilidade, né, do poder público. Mas deixo uma última colocação, né, fruto também das discussões que nós tivemos recentemente sobre o Rio Grande do Sul, que enquanto o momento de crise se desenrolava, com as cidades inundadas, os prefeitos alucinados para tentar minimizar as questões, aí você assistia algumas iniciativas do Ministério Público de abrir processos contra os prefeitos, contra as autoridades, naquele momento, né, em vez de deixá-los, né, seguir com todos os recursos para minimizar aquela história, né, que eles estavam vivenciando naquele momento de crise, de morte de pessoas. Seria isso. Obrigado. Obrigado, Enio. Felipe, suas contribuições aí, Felipe. Felipe tá quieto aqui, falou antes, agora chegou a dar a rodada por último aí, por favor. É sempre um privilégio, né, estar aqui aprendendo com vocês, esses dinossauros aí da militância ambiental e trazendo tantas verdades. Eu queria contribuir fazendo uma costura, né, desses argumentos que até me lembrei de um caso, o caso da Shell, que foi condenado no Tribunal de Haia, mesmo cumprindo com todas as obrigações regulatórias, e foi condenado no Tribunal de Haia por conta de um apelo popular, onde a sociedade não entendia que ela estava cumprindo com as suas obrigações, né? Então, o grande ponto que eu vejo aqui, que a gente vem convergindo, é que em tempo de subjetivismos, de shame litigations, enfim, de grande irresponsabilidade, até mesmo com ações que levam o Estado a litigar contra ele próprio, né? Enfim, são situações que a gente realmente nem no- nos pensamentos mais absurdos a gente esperava passar. Mas eu gostaria também de trazer um ponto que não afasta, né? Apesar de todas as tendências e influências de um mundo com tanta informação e onde as narrativas emergem e caem num tempo tão breve, né, como a gente vem falando aqui, das relativizações do tempo. É importante dizer também que isso também não nos afasta a responsabilidade na gestão ambiental. Né? O Enio trouxe aí vários exemplos onde a engenharia pode apoiar, e eu traduziria aqui vários princípios da governança corporativa nesta área de conformidade ambiental como um termo que ultimamente eu tenho usado muito e que traduz bem esta questão que é o desenvolvimento responsável. É preciso que as grandes corporações, o próprio governo, ao prever, né, as situações de risco e também ao estabelecer as políticas públicas, trate a questão ambiental com mais cuidado e menos narrativas, né? O que a gente percebe, por exemplo, vou dar um exemplo aí de um artigo que estamos trabalhando, eu e Enio, do asfalto borracha, por exemplo. Né? Hoje existe um cenário de decretos e normativas que favorecem, né, que estabelecem subsídio fiscal para obras onde o pavimento asfáltico utilize o pó de borracha, né, que seria uma forma de reciclar aqueles pneus inservíveis. Mas a gente percebe que, fazendo um apanhado aí das obras públicas, as principais aí dos últimos tempos, utilizaram pó de borracha importado, né? Então, olha a contradição. Ao mesmo passo que um terço da produção de pneus hoje da nossa indústria nacional
vem de fora, e inclusive pressionando os preços dos pneus de uma forma abusiva. E, bom, a gente pode estar resumindo, né, esse caso como uma irresponsabilidade na gestão de resíduos. Nós estamos importando lixo para poder pavimentar nossas estradas. Então, cadê a responsabilidade em cima dessa cadeia da economia circular que tanto se diz e que tanto é responsável e que tanto é desejável? Então, quero deixar aqui como contribuição final também essa reflexão, no sentido de que é sim necessário a gestão responsável dos recursos ambientais do nosso planeta. Até porque nos últimos 200 anos é inegável dizer que a gente consumiu muitos recursos naturais, um volume muito grande, né? Há que se dizer, por exemplo, que as queimadas que estão assolando o nosso país hoje, 90% delas são de origem criminosa, de causa criminosa. Então, existe a nossa parte aí para ser muito bem gerida e falta muito ainda avançarmos. Agradecendo também a oportunidade, viu, Maurício, que sempre nos dá aí de participar dos debates. Tá certo, Felipe, tá certo. Vamos encaminhar para o encerramento, então, fazer uma rodada de despedida. E aí, com isso, a gente percebe, né, que o tema ele é necessário, o direito, a engenharia devem se debruçar sobre ele, e, como o Ricardo falou, querendo ou não, a pauta está colocada e ela faz parte do nosso cotidiano. Então, eu abro a palavra, começando pelo Enio, para a despedida aí, Enio, e já agradecendo a disponibilidade dos colegas e amigos. Maurício, né, Felipe e Ricardo, eu agradeço a oportunidade, né, de dividirmos, né, essa live. Com certeza a gente discutiu um tema muito importante, né? Tudo aquilo que nós ouvimos hoje tem pertinência, é significativo, né, do ponto de vista de análise tanto técnica quanto jurídica. E por fim eu agradeço, né, em especial, né, ao Maurício Fernandes, que propiciou essa oportunidade através do canal Direito Ambiental, dessa discussão, né, e me coloco à disposição, né, para outros eventos, né, que o Maurício queira, né, organizar, para que esse processo de discussão ele possa estar acontecendo sempre, né, alinhado com bons propósitos e posicionamentos que sejam objetivos e transparentes. Obrigado. Por favor, Felipe, vamos contigo depois com o Ricardo já as Tá. despedidas, por gentileza. Vamos lá, Maurício, deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento por fazer parte aí desse debate tão rico e é sempre muito bom ter a oportunidade de aprender, né, não somente com você, mas também como o Enio disse, participar e aprender e ter essas aulas do Ricardo Carneiro e do próprio Enio, para mim é um privilégio muito grande. Quero deixar um convite, assim como estivemos aqui nesse canal tão importante, também convidá-lo para estar conosco ao final do mês no TopoCast, onde nós vamos trazer um tema de interesse em geral, que são os aspectos regulatórios da mineração das terras raras hoje no Brasil, né? Um tema que está bem em voga aí, a gente vai se debruçar sobre ele. Então, já deixo aqui o convite, não somente a você que vai trazer aí uma ilustre presença para o nosso debate, mas também para a sua audiência, para nos acompanhar por lá. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, Felipe. Aproveita qual é o site do TopoCast aí, por favor. Nós estamos no YouTube, nas outras plataformas também, né, de streaming, no Spotify, no Deezer. É só procurar lá pelo canal da Topo Ambiental, TAUPO Ambiental, TopoCast. Obrigado. Carneiro, por gentileza, para despedida. Temos alguns minutos ainda. Mas, Maurício e amigos, realmente dizer da minha felicidade, né? Nessa nossa parceria aqui tem frutificado em bons eventos, bons artigos. O Enio é um contribuinte aí assíduo no portal Direito Ambiental. Mas reforçar a minha fala inicial, eu me incomodo muito com a politização dos temas. Infelizmente, enquanto pessoas morriam, enquanto famílias eram
assoladas aí por sofrimento, a Covid se tornou uma doença política. Aliás, o que se dizer da política que não é uma grande doença mundial, né? Infelizmente. E a temática do clima também está sendo politizada. E me chama muito a atenção essa prática que vem se tornando recorrente. E aqui não se salvam nenhum político, deputado, ministro, senador, que logo aprendeu a justificar como alguma coisa inevitável, né? O outro governo, infelizmente, desmontou. Eu não quero entrar em, em- em presidente A ou B, político A ou B, mas o A fala isso do B, e quando o B chega ao poder, fala isso do A. É a política. Mas então o outro desmontou e não investiu. Agora voltou a acontecer e, meu Deus, não é culpa do nosso governo, né? São as mudanças climáticas. Eu não quero saber a razão do fogo que está pegando, que está gerando em Manaus. Vou encerrar. Não dá para ver o outro lado da rua que está descendo por um rio de fumaça para o país. Eu quero saber quais são os planos de contingência e de ação que tem o governo federal em articulação com os estados e municípios, sem politização, com técnica e abertura ao diálogo e a cientificidade, como você bem ressaltou, depende da pluralidade de pensamento. Muito obrigado a todos pela participação desse programa Desenvolvendo o Direito Ambiental. Este episódio no oferecimento de Topo Ambiental, Ricardo Carneiro Advogados, Peck of Wolfs Assessoria Ambiental e Maurício Fernandes Advocacia Ambiental. Visitem nosso site, acompanhem as notícias, estão convidados também para quem está nos assistindo para submeter artigos, não são artigos científicos, artigos, né, de publicação de internet, e o portal Direito Ambiental é um portal para justamente debater os temas, que é isso que precisamos fazer. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Esse programa teve a produção de Fernanda Gomes Canan, que está gentilmente aqui, o nome dela abaixo da minha imagem, porque está no login dela a nossa gravação, então fica aqui o registro da Fernanda, que não participou ao vivo, mas participou aqui depois da edição. Muito obrigado, até logo.